Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor e hoje eu quero compartilhar aqui por meio desse vídeo, quero compartilhar um pouco sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Na verdade, esse material eu retirei do livro do Martin Lloyd-Jones, são os comentários dele, um pastor presbiteriano da Inglaterra, os comentários dele, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje eu gostaria de dar uma introdução geral, porque na verdade eu estou usando esse material para ministrar na escola bíblica dominical da minha igreja, e gostaria de compartilhar aqui a primeira aula que eu preparei, tá certo? Então, antes da gente estudar a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos propriamente dita, a gente precisa fazer umas considerações gerais, né? Antes de entrar no conteúdo dela e analisar pormenorizadamente cada um dos versículos, a gente precisa se deter nas considerações gerais dessa carta, né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que pensar por que a epístola de Paulo aos Romanos está localizada, né, ali dentro da Bíblia, logo após o livro de Atos. Já parou para pensar sobre isso? Por qual razão ela está ali? Será que é porque ela foi a primeira carta que Paulo escreveu? Não. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu é a carta aos Tessalonicenses. Então, Romanos não foi a primeira carta e essa não é a razão pela qual ela está logo após Atos. Alguém pode perguntar também que seria porque ela é mais longa, mas de acordo com Martin Lloyd-Jones, essa também não é a resposta. A razão pela qual a epístola de Paulo aos Romanos está logo após o livro de Atos é porque ela contém revelações fundamentais da fé cristã. Então, a doutrina do cristianismo, o cristianismo em si, tem grande parte das suas revelações que são fundamentais expostas na carta de Paulo aos Romanos, né? Então, nada mais natural que ela fique ali, porque você tem primeiro os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que expõe a história do próprio Cristo, né? A vinda do Messias, a sua trajetória, os seus ensinamentos, a sua crucificação, ressurreição. E no livro de Atos nós temos ali, então, os primeiros passos da igreja primitiva, como essa mensagem de Cristo através dos apóstolos foi disseminada, e o nascimento da igreja, como ela se deu, como a igreja se comportou, a igreja primitiva. E em seguida nós temos a epístola de Paulo aos Romanos, revisitando os fundamentos da fé cristã para que essa igreja não se perdesse, né? Para que os pilares do cristianismo estivessem muito bem estabelecidos e a igreja permanecesse fiel à mensagem fundamental de Cristo, da qual ela jamais poderia e jamais pode se apartar. Então, por essa razão, se acredita que a epístola de Paulo aos Romanos fica logo após o livro de Atos, né? E de certa maneira, a epístola de Paulo aos Romanos, ela teve um papel mais importante do que outros livros da Bíblia, né? É evidentemente que toda a Bíblia Sagrada é fundamental, é a revelação de Deus, né? Inspirada, são escritas por homens, inspirados pelo Espírito Santo, mas a epístola de Paulo aos Romanos, ela teve um papel muito importante que merece destaque, né? Por exemplo, a gente conhece, né? Com certeza a maioria já ouviu falar sobre Agostinho, né? Ou Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele se converteu quando meditava no livro de Romanos, no capítulo 13, né? Como isso aconteceu? Agostinho era um filósofo, um homem de muita sabedoria, muito entendimento, muita inteligência em todas as áreas da ciência e também na filosofia. Ele era um professor e um homem, sabe, em busca do sentido da vida, de como viver para o bem. E a mãe dele era muito católica, ele não. E ele era, né, dado à prostituição, aos prazeres carnais, aos prazeres da vida. E um dia ele estava no seu jardim chorando, angustiado, porque não conseguia encontrar sentido para a vida, quando ele ouviu uma música, era uma canção de crianças cantando: toma e lê, toma e lê. Ele pegou imediatamente a Bíblia Sagrada que estava no criado mudo, abriu em Romanos capítulo 13, e ao se deparar com a exposição de Paulo aos Romanos, ele foi iluminado pelo Espírito Santo e teve certeza absoluta de que o cristianismo, né, a mensagem cristã, é a verdade da vida e que ele deveria dedicar toda a sua vida ao cristianismo. E Agostinho foi muito importante para a igreja, porque entre a igreja primitiva, talvez, e a reforma protestante, talvez ele tenha sido o personagem mais importante na história da igreja. Isso porque ele foi a primeira pessoa a sistematizar
o conhecimento do cristianismo, né? Foi, digamos assim, a primeira pessoa, entre aspas, a fazer teologia, a colocar de uma maneira sistemática os fundamentos e pilares da fé cristã. Isso é muito importante. Talvez no primeiro momento alguém pense, isso é besteira, para que isso? Mas isso é muito importante, porque isso protegeu a igreja de heresias, isso tornou mais acessível e possível que as pessoas conhecessem a mensagem cristã, né? Então, somente a título de exemplo, surgiu em um determinado momento dentro da igreja um homem chamado Pelágio, né? Ele era um cristão e ele iniciou um movimento ali que ficou conhecido como pelagianismo. Segundo Pelágio, o homem poderia alcançar aperfeiçoamento e até a salvação pelos seus próprios méritos. Ele deveria apenas se esforçar com muita determinação e força de vontade para que ele pudesse ser aperfeiçoado e alcançar a salvação. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que o aperfeiçoamento e principalmente, né, a salvação é uma graça, é um presente divino que não depende do mérito do homem. O homem não tem mérito nisso. Nós somos chamados por Deus, somos salvos por Jesus, santificados pelo Senhor, né? Não há nenhum mérito nisso. E Agostinho combateu o pelagianismo. Ele, né, conhecendo a doutrina cristã, ele expôs como que isso era uma heresia. E isso foi muito importante, porque, por exemplo, se uma doutrina, uma heresia dessa vinga logo ali no princípio da igreja, talvez o cristianismo ficasse contaminado desde o início e hoje nós teríamos aí ao nosso redor uma pregação do evangelho no sentido de exaltação do homem, onde Cristo não é exaltado, onde a crucificação de Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário, não teria sido considerado talvez o momento mais glorioso e importante diante do qual nós devemos nos curvar, adorar, né? E sim o mérito humano, o esforço humano. Então nós teríamos aí uma inversão de valores. O homem estaria sendo colocado no centro e não Cristo. E Agostinho foi responsável por isso, né? O Espírito Santo através da vida de Agostinho, é claro. E Agostinho foi alcançado pelo Espírito Santo através da Epístola de Paulo aos Romanos. Olha só como isso é importante, né? Além disso, a Epístola de Paulo, ao lado de Gálatas, foi o texto a partir do qual Martinho Lutero deu início à Reforma Protestante, né? Martinho Lutero era um sacerdote católico, ele estava estudando teologia, preparando material para dar aula aos seus alunos, quando, ao estudar Gálatas e Romanos, ele foi convencido pelo Espírito Santo de que o homem é justificado pela fé e pela fé somente. E a partir disso se iniciou a Reforma Protestante, né? E o resto da história vocês conhecem. Então talvez, se não fosse a Epístola de Paulo aos Romanos, nós não teríamos hoje a igreja protestante, né? Esse avanço no cristianismo, etc. e tal. Outra pessoa que foi alcançada pela Epístola de Paulo aos Romanos, João Bunyan, que é o autor de O Peregrino, o livro mais traduzido para diversas línguas depois da Bíblia. John Wesley, um grande evangelista, né? Foi influenciado por Romanos. Olha só o relato de John Wesley acerca da sua conversão quando ouviu os comentários de Lutero sobre a carta aos Romanos. Disse ele o seguinte: cerca das 8h15, enquanto ouvi a preleção sobre a mudança que Deus opera no coração, através da fé em Cristo, senti que meu coração ardia de maneira estranha. Senti que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação, e que uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado meus pecados, em verdade meus, e que me havia salvo da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todo o meu poder por aqueles que de uma maneira especial me haviam perseguido e insultado. Então testifiquei diante de todos os presentes o que pela primeira vez sentia em meu coração. Então fica aí, né, o testemunho sobre o poder de Deus revelado na Epístola de Paulo aos Romanos e homens notáveis que foram alcançados através dessas revelações, né, registradas pelo apóstolo Paulo. Então, diante disso, eu acho que a gente tem que refletir o seguinte: será que você e eu meditamos detidamente, com o devido temor, atenção, nos versículos e revelações que Paulo expõe na Epístola aos Romanos? Será que você se detém, sabe, com cuidado, com zelo, em oração, buscando o entendimento do que o Espírito Santo revela através desse texto? Ou é apenas mais um livro da Bíblia, é apenas mais alguns versículos que de repente você e eu temos até decorados,
mas não apreendemos ainda o seu poder e fomos alcançados pelas revelações divinas que estão ali registradas. Eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar e por isso o meu objetivo é analisar cautelosamente a Epístola de Paulo aos Romanos, tá certo? Então vamos começar a estudar a Epístola de Paulo aos Romanos, né, o seu próprio conteúdo, e a gente precisa começar pela primeira palavra. Romanos capítulo 1, versículo 1, começa com a palavra Paulo, perfeito? Então a gente precisamos nos deter algum tempo sobre o autor dessa carta, quem era ele, quem foi ele, o que aconteceu com ele, por que ele escreveu essa carta, para que depois nós possamos prosseguir, tá certo? As considerações gerais, elas são muito importantes, a gente não deve se precipitar no conteúdo da carta, porque se a gente fizer isso, nós não vamos compreender a carta como um todo e não vamos extrair toda a revelação que lá existe. Então, primeiro a gente precisa saber quem foi Paulo, né? É muito interessante saber que Paulo, ele está escrevendo aos Romanos, a um grupo de cristãos que está em Roma. E esse grupo de cristãos era constituído por uma pequena parte de judeus, mas principalmente de gentios. E isso é muito curioso que Paulo tenha sido instruído pelo Espírito Santo a escrever uma igreja que é composta principalmente por gentios. Por quê? Aí a gente precisa ir em Filipenses 3. Vamos ver a declaração que Paulo faz de si mesmo, né? A autodefinição de Paulo. Olha o que ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 6. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então nós estamos diante de um homem que era um judeu nacionalista fanático, né? Como se diz por aí, judeu raiz, não era um judeu Nutella. Um homem que dedicou boa parte da sua vida a perseguir a igreja. Ele odiava Jesus Cristo, né? Era praticamente um fanático mesmo, que dedicou bons anos da sua vida a perseguir a igreja, mandante de prisões de cristãos. Debaixo da autoridade e ordem de Paulo, diversos cristãos foram presos e, pior, executados. Ele mandou matar vários cristãos, tá certo? Em seguida ele viu o Senhor Jesus ressurreto, né, no caminho para Damasco, todos conhecem a história, converteu-se a Cristo e se tornou um grande defensor da fé e apóstolo. E é muito interessante estudar a maneira como que Deus trabalhou na vida de Paulo, como que Deus preparou ele para a obra que ele tinha preparado para Paulo realizar. E vamos falar um pouco mais de Paulo, né? Aonde que está essa curiosidade? Por que é interessante observar? O que foi que Deus fez na vida de Paulo? A gente sabe que Paulo ele é reconhecido como um dos grandes cérebros da história, né? Ele é conhecido como um gênio. Isso não somente por cristãos e judeus. Por judeus eu nem sei, na verdade, mas não somente por cristãos, mas no mundo secular, né, os grandes intelectuais, os estudiosos, aqueles que se dedicaram a estudar também as escrituras sagradas e as epístolas de Paulo, com certeza reconhecem que Paulo foi um gênio, um homem muito inteligente, né? As suas argumentações, as suas colocações, a sua maneira muito lógica de apresentar o raciocínio e o desenvolvimento da fé cristã revelam que havia nele uma grande capacidade de argumentação, um homem muito inteligente mesmo, né? Então, esse era Paulo. Então, até do ponto de vista natural, ele era um homem excepcional, foi um homem excepcional. Além da sua inteligência natural, a formação educacional de Paulo também chama atenção. Por quê? Porque Paulo, a gente sabe que ele era judeu, como eu disse antes, né? Da seita, do partido dos fariseus, e ele foi doutrinado aos pés de Gamaliel, né? Gamaliel era um dos maiores líderes fariseus. Os fariseus eram um grupo, um partido dentro da nação judaica, da nação de Israel, que eram, digamos assim, os mais extremistas, né? Então eles pegavam a lei, os mandamentos, a lei mosaica, e adicionava ainda outros mandamentos pela tradição farisaica que tornava aquela lei ainda mais pesada, né? Então, a lei já era pesada, difícil de ser seguida, na verdade impossível sem a capacitação do Espírito Santo, mas eles tornavam aquilo ainda mais difícil, eles eram assim extremistas demais.
E Paulo, ele foi doutrinado aos pés de um dos maiores fariseus, né? Aos pés de Gamaliel. E a gente sabe, né? Hoje em dia no Brasil nós vivemos no Estado Democrático de Direito e nós estamos todos debaixo da autoridade da Constituição Federal e das demais leis, né? Então vivemos em uma democracia. O Estado de Israel daquela época não, lá era uma teocracia onde religião e o Estado se confundem. Então a maior autoridade religiosa também era uma das maiores autoridades estatais. Então Gamaliel era uma das maiores autoridades daquela nação. Então era como se Paulo tivesse sido doutrinado aos pés do presidente do STF, entendeu? Então além de um gênio, ele recebeu uma instrução na lei judaica, na lei mosaica, muito poderosa. Ele conhecia a lei ponto a ponto, versículo a versículo, né? Ali o Pentateuco, os profetas, reis, crônicas, enfim, né? Toda a Bíblia, Salmos, Provérbios, tudo, ele conhecia tudo, tá certo? Além disso, ele era cidadão romano, um título de grande honra naquela época, né? Se hoje em dia todo mundo vive em busca aí de uma cidadania de algum país europeu ou de um green card, isso nada se compara ao que representava ser cidadão romano naquela época. Ser cidadão romano significava ser tratado como alguém de outra casta, de outra classe. Você talvez teria direito à defesa, teria direito a um julgamento justo no qual você seria ouvido, diferente de cidadão de outro país que talvez não fosse ter direito à defesa nem coisa nenhuma, tá certo? Outra coisa, Paulo foi criado em Tarso, um dos polos culturais daquele mundo, daquela época, ao lado de Atenas, na Grécia, e Alexandria, no Egito. Tarso foi um grande polo cultural. Então, tudo o que era pensamento sofisticado, filosofia, todos os conhecimentos científicos passavam por ali, havia pessoas entendidas ali, porque era um grande polo cultural, como se fosse, sei lá, uma Nova York de hoje em dia, uma Londres, São Paulo, enfim, as grandes metrópoles. Então lá Paulo aprendeu toda a cultura grega, a gente sabe, né, que o Império Romano dominou o mundo, mas a filosofia grega, o Império Romano foi absorvido por ela. Então a maneira de pensar, o que se pensava, era a filosofia grega, e isso Paulo teve acesso. Paulo recebeu entendimento e educação nesse sentido. E aí alguém vai me perguntar, mas por que essa investigação toda? No que esses dados sobre Paulo contribuem? A gente vai entender que Paulo ele teve dois papéis principais diante de Deus. A primeira realização de Paulo, a sua primeira missão, digamos assim, relevante dentro da história do cristianismo, para a qual ele foi designado por Deus, foi defender a fé cristã contra os judeus ou contra o judaísmo, né? A gente sabe que a lei mosaica, havia muitos mandamentos e várias prescrições do que se poderia ou não se poderia fazer. E para aquele que obedecesse àquela lei, há grandes recompensas, né? E para aquele que desobedece, castigos severos. Então se instaurou no povo judeu, por falta de discernimento, por falta de reconhecer a graça de Cristo, o Espírito Santo, o amor na lei mosaica, se instaurou ali uma religião extremamente dura e, como eu havia dito antes, centrada no homem, né? No poder do homem de se santificar, no dever do homem de se santificar. Então, quando Cristo veio, a mensagem cristã de perdão de pecados, de graça, de receber a salvação como uma dádiva, um presente, aos olhos dos judeus e da religião judaica, o cristianismo, a mensagem cristã era algo puro, era algo sujo. Como assim você pode receber um presente? Como assim um pecador pode receber perdão dos seus pecados? Como assim uma mulher pega em flagrante adultério não será apedrejada, antes será perdoada e poderá sair livre desse crime absurdo? Então, essa tradição judaica, né, milenar, veio com tudo para varrer o cristianismo da terra. Porém, o apóstolo Paulo, criado, doutrinado aos pés de Gamaliel, um gênio de natureza, um homem muito capacitado, ensinado em toda a lei mosaica, foi a pessoa que Deus usou para desconstituir os argumentos dos judeus. Então a gente vê ao longo da Bíblia Paulo rebatendo os argumentos utilizados
invocados, né, os versículos, os profetas, Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio, que as pessoas invocavam para tentar anular o cristianismo. Então Paulo sabia, ele entendia a mente judaica, ele sabia como um judeu fanático pensava, e ele sabia como desconstituir esses argumentos, porque ele foi criado no meio desse povo, né? Então, por exemplo, ninguém melhor do que um surfista, vamos dizer assim, para pregar para um surfista. Se você chegar lá todo engravatado, todo engomadinho, você não foi criado naquele meio, você não sabe o que aquelas pessoas pensam, você não sabe quais são as resistências, as questões que aquelas pessoas têm em relação ao cristianismo, à mensagem de Cristo. Então Paulo, olha só como os caminhos de Deus, né, são insondáveis e os seus juízos inescrutáveis, como diz a palavra de Deus. Paulo, o maior perseguidor da igreja, foi criado naquele contexto, talvez por próprio direcionamento do Espírito Santo, para que no futuro ele pudesse ser usado por Deus neste contexto, para conter a onda judaica que viria tentar varrer o cristianismo da terra, tá certo? Então, o apóstolo Paulo ele foi extremamente usado aí por Deus para revelar a harmonia que existe, na verdade, entre a lei mosaica e o Novo Testamento, a nova aliança, a aliança da lei e a aliança que nós temos no sangue de Cristo, tá certo? Não há contradição, não há anulação. A graça não anula a lei e muito menos a lei a graça, muito pelo contrário, tá certo? Então Paulo demonstrou ali que a nova doutrina de Cristo não era nova coisa nenhuma, apenas aquelas pessoas não tiveram o entendimento, o discernimento, a revelação do Espírito necessária para enxergar Cristo na lei, perceber a graça de Jesus em Moisés, a graça de Jesus em Davi, a graça de Jesus no povo judeu, a graça de Jesus no templo, né? Porque tudo aponta para Jesus, tá certo? Então é interessante a gente ver isso. Isso é um problema tão grande que a gente vê que até Pedro titubeou, né, em relação a esse problema do judaísmo. Lá em Gálatas 2, o apóstolo Paulo diz que resistiu Pedro na face. Por quê? Porque Pedro estava começando a temer os judeus e quando os judeus chegavam, ele não comia com os gentios, ele comia apenas com os judeus. Por quê? Isso era fruto de um temor que ele estava tendo dessa pressão judaica que vinha para desqualificar o cristianismo, os gentios, enfim, valorizar a tradição judaica acima do cristianismo, que é a palavra de Deus, tá certo? E até hoje a gente sofre com isso, né? A gente percebe que, infelizmente, muitos cristãos, a gente vê até mesmo nas igrejas, onde a lei ela é supervalorizada em relação à graça, né? As pessoas querem cobrar um desempenho particular das pessoas para que elas se santifiquem. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer nada, não é isso. Só estou dizendo que as pessoas querem anular a graça. E o fato é que a salvação é um presente de Deus, nós não temos mérito nisso, não há nada que eu e você possamos fazer. Deus dá o primeiro passo, Deus nos capacita, Deus nos santifica, o Espírito Santo faz tudo. Tá certo? Nós não temos mérito. Qualquer coisa, qualquer doutrina, qualquer mensagem que queira colocar a responsabilidade por salvação na mão do homem, anulando o sacrifício de Cristo, está em desacordo com a palavra de Deus. E a gente vê isso acontecer até hoje. Então é muito importante que a gente tenha entendimento disso, tá certo? E a segunda missão do apóstolo Paulo, a gente pode ver lá em Romanos 15, ele é considerado o quê? O apóstolo dos gentios. Então, uma das responsabilidades, uma das missões de Paulo foi levar o evangelho para os gentios. E qual não seria a melhor maneira de levar a mensagem aos gentios do que sendo ensinado na filosofia grega, nos poetas gregos, na maneira de pensar dos gentios, enfim, toda a corrente de pensamento que dominava a mente das pessoas naquela época. Saulo de Tarso, esse era o nome dele, veio de Tarso, aquele polo cultural, onde ele foi ensinado em todas essas questões e pôde assim ser capacitado para difundir o evangelho no meio dos gentios. Então é incrível ver a mão de Deus na vida de Paulo e saber que todas as coisas obedecem ao seu propósito. Então uma coisa que a gente tem que examinar nada é por acaso, né? Talvez a família em que eu e você nascemos, com os problemas que ela tem, não é a obra do acaso. De repente você está reclamando, você está entristecido, mas pode, a partir daí,
nascer uma oportunidade para que Deus te use. Às vezes é um propósito de Deus para te capacitar e você não vê. Será que Paulo podia ver isso quando ele era um perseguidor da igreja? Será que Paulo ainda sabia, ao estudar a filosofia grega, mesmo sendo judeu, que um dia ele ia ter que ir até o povo impuro, o povo que não tem a lei, para lhes servir e anunciar a mensagem do evangelho? Com certeza não. Então é tempo da gente avaliar. Talvez seja o momento de você olhar para a sua vida e começar a olhar para ela de uma maneira espiritual. Quais são os propósitos de Deus diante disso, do que você está vivendo, da maneira como você foi criado, do lugar onde você nasceu e tudo mais, tá certo? Uma outra coisa que a gente precisa se questionar aqui é qual é a relação entre o Espírito Santo e sua obra por um lado e os dons naturais e a instrução educacional por outro. E muito eu disse aqui sobre a capacidade, a inteligência de Paulo, né, as suas qualificações, a sua educação. E talvez alguém possa pensar, poxa, então quer dizer que somente aqueles que são inteligentes, né, que receberam um dom de uma inteligência fora do comum, acima do normal, aqueles que tiveram a oportunidade de serem ensinados com bons mestres, poderão ser usados pelo Espírito Santo na obra de Deus? É evidente que não é isso que eu estou dizendo. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o Espírito Santo e os dons do Espírito, eles são fundamentais para realizar a obra de Deus. Sem o Espírito Santo, ninguém pode fazer nada. Sem Deus, ninguém pode fazer a obra de Deus. É uma contradição em termos. Você não pode fazer a obra de Deus sem Deus, senão é a sua própria obra, e não é isso que ninguém quer. Então, E o Espírito Santo, ele é muito importante, é evidente que ele é muito importante. A pessoa ser cheia do Espírito, buscar ser cheia do Espírito Santo é muito importante. A Bíblia ensina isso o tempo todo. Mas alguém pode pensar, a gente pode cair no erro de pensar que nada mais importa. A única coisa que importa é você ser cheio do Espírito Santo e os dons naturais devem ser desprezados, né? Alguém vai poder até dizer que o próprio Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? E além disso, a gente tem péssimos testemunhos às vezes em nosso meio, de pessoas que usam os dons naturais para glorificar a si mesmo, né? Nós temos casos de homens sábios, dotados de muita inteligência, carisma, capacidade de liderança, e que usam isso para não servir a igreja, mas para roubar, para manipular, para enriquecer, para ganhar poder, tá certo? Então, pode ser que muitas pessoas às vezes nem sabem disso, mas dentro dela há uma desconfiança enorme quanto aos dons naturais, principalmente da inteligência, da sabedoria, da capacitação. E as pessoas passam a desconfiar essas pessoas e começam a desprezar os dons naturais. É como se as pessoas dissessem: não podemos confiar nos homens inteligentes e habilidosos, vamos ficar com um homem honesto e comum, né? Como se não fosse possível alguém ser inteligente, capacitado e também honesto. E como se a falta de capacitação fosse sinônimo de honestidade. Não é assim que acontece, né? A Bíblia nos ensina algo diferente, né? Vários homens convocados por Deus, eles eram muito capacitados, né? Eles tiveram dons naturais muito particulares, né? Por exemplo, Moisés. Moisés, a gente sabe que ele foi criado como um príncipe do Egito, né? Na casa real. Então, o rei naquela época era muito mais do que algum bilionário hoje em dia. Era como se a pessoa fosse até um membro fosse um anjo, alguma coisa assim. Então era totalmente diferente de ser um bilionário, estava acima disso. E Moisés foi criado nesse contexto. Então, sem dúvidas que ele recebeu muita capacitação e muita instrução em todas as áreas do conhecimento. E é óbvio que depois tudo isso foi usado na sua missão de libertar o povo de Israel do Egito, de conduzi-los pelo deserto, né? Imagina, ele estava com milhões de pessoas ali debaixo do seu comando. Então, isso foi sim utilizado por Deus para a obra que Deus tinha preparado, né? Os Salmos de Davi, por exemplo, se você ler, você vai descobrir ali um verdadeiro poeta, uma pessoa com uma capacidade de transpor em versos sentimentos, né? Coisas que se passam no mais íntimo do homem. Então Davi, além de um grande guerreiro, era um poeta, um homem muito capacitado também, não era qualquer um, tá certo? Isaías tem uma linguagem inflamada, Jeremias foi preparado para ser pregador, e além de fora da Bíblia a gente vê outras pessoas, né? Como Agostinho, Lutero, João Calvino, Jonathan Edwards, John Wesley e muitos outros, pessoas que tiveram uma capacitação, instrução educacional, pessoas de inteligência notável mesmo, né? E não há nenhum problema com os dons naturais. Em primeiro lugar, porque eles foram dados pelo próprio Deus, né? Ninguém pode se gloriar nos dons naturais justamente porque são presentes divinos.
Ninguém pode se gabar de ser inteligente, porque não foi ele que conquistou a sua própria inteligência, ela foi dada por Deus. Ninguém pode se gabar de ser um ótimo administrador de recursos, porque esse dom não foi conquistado por ele mesmo, foi dado por Deus. Então, em primeiro lugar, os próprios dons naturais vêm de Deus e a Deus tem que ser atribuídos, né? Devemos glorificar a Deus pelos nossos dons naturais e usá-los para servir a igreja, no serviço de Cristo, para que Deus seja glorificado e não o portador, vamos dizer assim, do dom natural. Além disso, é evidente, nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não dá para fazer a obra. Por fim, eu quero ressaltar que nada há de errado com os dons naturais e a Bíblia não premia a tolice, a Bíblia não premia a estultícia. Então não pense você que alcançará algum benefício de Deus valorizando a tolice, a falta de conhecimento, nada disso. Com certeza Deus jamais vai te punir e você jamais vai ficar privado da glória e da graça de Deus por não ter recebido alguma instrução educacional. Mas o fato é que isso por si só, a tolice não vai ser premiada por Deus. Então todos nós, independente do contexto em que nascemos, aonde moramos, né, classe social, as oportunidades que a vida nos deu, que Deus nos deu, tudo deve ser aproveitado, principalmente os dons naturais, para que o nome de Deus seja glorificado, tá certo? Então essa é a aula introdutória que a gente faz, né, algumas considerações gerais sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, e é isso. O resto do conteúdo fica para a próxima aula. Obrigado.